Vamos abrir a palavra de Deus, em Hebreus capítulo 9, versos de 11 até o verso 14, e vamos fazer a nossa meditação de estudo nessa noite, mais uma vez. Hebreus 9, de 11 a 14, vou fazer a leitura, os irmãos, por favor, acompanhem. Assim diz o Senhor em sua santa palavra. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue, de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam contra a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, e pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, tem misericórdia de nós nessa noite. Nós somos o teu povo que vem a esta casa de oração e ela se torna uma igreja porque aqui estamos. Então nós somos a tua igreja, teu povo, Senhor. E rogamos nesse instante, ó Deus, que o Senhor mais uma vez fale com cada um de nós. Creio que o Senhor já falou pela manhã, por meio da boca do teu servo aqui. E a minha esperança é que o Senhor fale com a igreja, me usando para isso. E desde já eu peço perdão, Senhor. Porque eu sei, ó Deus, que a tua palavra, que é linda, ela é infalível. Ela é a tua palavra. Mas eu não sou um homem infalível. Pelo contrário, eu sou um homem pecador. Então, Senhor Deus bendito, tenha misericórdia em mim enquanto eu estiver propagando o Evangelho. Para que também, como foi dito aqui nessa noite, eu possa pregar exclusivamente a tua palavra. Que não se olhe a mim aqui, Senhor, mas quem na verdade está por trás de mim, Cristo Jesus. É a Ele que buscamos, é a Ele que queremos ouvir, é a Ele que reverenciamos, ó Deus, porque Ele é o autor e consumador da nossa vida. Foi Ele que morreu pelos nossos pecados, é a Ele que devemos todas as coisas, inclusive quem somos. Nós somos filhos agora, mediante a redenção que se encontra apenas em Cristo. Então, Senhor, fala com a tua igreja. E que a tua igreja, ó Deus, tenha ouvidos para ouvir. Ela tenha um coração, ó Deus, sensível para receber a tua palavra. Que aqui, ó Deus, quando confrontados também pela Escritura, possamos reconhecer, ó Deus, a pecado, a presença do pecado em nossa vida. Porque nós ainda não somos o que de fato haveremos de ser completamente quando Cristo voltar. Mas até lá, permite-nos, ó Deus, na luta contra o pecado, crescermos em graça e conhecimento de Cristo todos os dias. Assim suplicamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós tivemos recentemente aqui na igreja um retiro, um acampamento, que nós nos reunimos ali para ouvirmos a palavra do nosso Santo Deus. Trabalhamos ali um tema, falando sobre a teologia do apóstolo Paulo. Isso me faz lembrar uma igreja que promoveu um acampamento há muitos anos atrás também, para tratar sobre um outro tema. E o tema lá proposto era loucos por causa de Cristo. E baseado numa declaração feita pelo apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso 4. O capítulo 4, verso 10, perdão. E a intenção desse tema era lembrar a igreja, lembrar principalmente porque o acampamento era um acampamento voltado para jovens e adolescentes, mas lembrá-los de que de fato a nossa carreira cristã é uma vida que a gente de fato tem que sofrer por causa de Cristo. Nós somos chamados nessa vida a de fato carregarmos a nossa cruz. Se nós queremos servir o Senhor, nós temos que nos abnegar, nós temos que sofrer por causa de Cristo, por causa do Evangelho, por causa da propagação do seu reino.
Então, o intuito desse tema no acampamento era lembrar à igreja exatamente esse compromisso que nós temos com Jesus por aquilo que Ele fez por nós. É aí que nutrimos em nosso coração o senso de gratidão, o sentimento de gratidão pela obra vicária na cruz. E aí também, quando a gente olha para esse tema, desse acampamento que foi proposto, nós nos lembramos, até porque ele é pautado lá na primeira carta aos Coríntios, da própria vida do apóstolo Paulo. E como Paulo renegou muitas coisas em prol de Cristo. Paulo era um homem que era doutor da lei, certamente era alguém que tinha status, não é? Como ele mesmo vai dizer, ele era mais avantajado entre todos da sua época, então ele tinha prestígio. Então ele era um homem extremamente importante em sua época. Certamente Paulo era um homem que tinha bens materiais, mas ele simplesmente abnegou de tudo para servir a Cristo. Imagine alguém então dizendo a Paulo que ele era o quê? Louco, que na verdade ele era um tolo por servir ao Senhor Jesus Cristo. E talvez até fizessem a pergunta, como fazem a nós algumas vezes, não é? Nas entrelinhas de algumas conversas, dizendo quem é esse Cristo, que alguém deveria ser considerado porventura louco por causa dele. Ou quando somos confrontados acerca do Evangelho e da nossa vida cristã, e as pessoas nos perguntam também nas entrelinhas que poder tem este Cristo sobre os homens, que eles consideram todas as coisas como perda simplesmente para conhecê-lo e adorá-lo agora durante todas as suas vidas. É interessante quando a gente fala sobre Cristo, quando a gente for ler a Escritura, nós vamos nos lembrar até mesmo do tratamento que nós damos a Jesus. E nós o conhecemos por uma série de coisas, porventura, pelos seus títulos. Nós tratamos a Jesus como aquele que é o Filho de Deus, nós tratamos a Cristo como aquele que é o pão da vida. Nós sabemos que Jesus de fato é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos um entendimento na igreja cristã quando falamos acerca de Jesus e falamos dele quando tratamos acerca dos ofícios de Cristo. Jesus é o sacerdote, na verdade ele é o sumo sacerdote, Jesus é o profeta, Jesus é aquele que governa, ele é o rei que governa sobre todo o seu povo. E é interessante, quando nós olhamos esses ofícios sendo corporificados no Antigo Testamento por uma série de pessoas. Por exemplo, Ezequiel, que foi um sacerdote e profeta da parte de Deus. Quando nós olhamos para Davi, que também ofereceu sacrifícios ao Senhor, que foi um rei sobre o seu povo, sobre a nação do Senhor. Quando olhamos para Moisés, que realizou todos esses três ofícios em diferentes graus. Lembramos que o profeta era aquele que falava, aquele que era usado pelo Senhor para falar com quem? Com o povo de Deus. Lembramos que o rei é aquele que havia sido colocado como o governante do Senhor sobre o seu povo. Lembramos sobre o sacerdócio, que era justamente quando então o sacerdote falava aqui do povo para com Deus. Ele representava o povo na presença de Deus. E nos lembramos então, quando lemos a Escritura, como esses ofícios carregam consigo muito peso, muita importância, pelo menos para as três coisas relacionadas aos hebreus: a sua cultura, a sua herança e a própria religião deles. E perceba que onde os homens do Antigo Testamento, irmão, simbolizavam vários tipos imperfeitos dessas funções, na verdade Cristo, Ele incorpora tudo isso de uma maneira que? Perfeita. Ele é o perfeito sumo sacerdote, Ele é o perfeito rei, Ele é o perfeito profeta. Então nessa noite, irmãos, eu quero olhar com vocês, como eu fiz pela manhã na congregação, para o ofício sacerdotal de Cristo. Olhar como Cristo é o nosso supremo sacerdote, o verdadeiro sumo sacerdote, o único sumo sacerdote capaz de realizar e de oferecer o verdadeiro sacrifício daquele que é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. E eu quero fazer isso, em primeiro lugar, olhando, irmãos, para o ensino do Antigo Testamento. E quando nós olhamos para essa epístola que foi lida agora, o autor aos Hebreus, ele afirma que Cristo então é o nosso sumo sacerdote, que foi ele que tomou o seu sangue, o santo sacrifício, e ofereceu ao seu Pai como expiação pelos pecados do seu povo, pelas nossas transgressões, para que nós recebêssemos então a promessa da vida eterna. Quando olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que essa função sacerdotal ela é extremamente antiga, e ela é citada a primeira vez em Gênesis capítulo 14, verso 18, irmãos. Ali o sacerdócio de Melquisedeque, quando esse vai se encontrar ali com Abraão, com pão e vinho, abençoando este servo de Deus em nome do Senhor, e juntamente com ele adorando a Deus. Nós vemos então a nossa primeira compreensão do chamado ofício sacerdotal, que é oferecer a bênção do Senhor
e liderar o povo de Deus na adoração a Deus. E aí uma coisa curiosa nesse texto lá, de Gênesis capítulo 14, verso 18. O primeiro sacerdote ofereceu pão e vinho para a comunhão com Abraão em honra ao Deus vivo. É exatamente a tradição que nós guardamos na chamada adoração no santo altar, quando nós aqui, irmãos, participamos daquele santo sacramento, no qual ingerimos o pão e o vinho, e participamos daquele sacrifício que é oferecido em prol de cada um de nós. Percebemos que nós descobrimos essa oferta e o sacerdócio de Cristo, não apenas em Gênesis também, mas quando caminhamos na Escritura, nós vamos olhar esse ofício. Por exemplo, o Salmo 110, verso 4, que nos fala sobre o sacerdócio de Cristo, e que diz que ele é ungido do Senhor, e que ele será um sacerdote para sempre, segundo a ordem de quem? De Melquisedeque. Mais tarde nós vamos encontrar Jetro, sua relação com Moisés. Moisés, enquanto permaneceu no Egito, não tinha muita relação com a religião do verdadeiro povo dele. Sua mãe e sua irmã vão ensiná-lo nesse aspecto, não é? O povo que ele vai conhecer enquanto está indo debaixo da tutela lá do Egito, ele vai receber da sua mãe, vai receber da sua irmã, mas depois ele será o quê? Como um renegado, ele foge, ele vai à casa de Jetro, que não apenas vai se tornar um pai para ele, mas o seu próprio sogro. Você vai ver que, inclusive, ele vai se tornar aquele que vai ensinar a religião dos seus antepassados, de Abraão, Isaac e Jacó, a Moisés. Ele vai aprender os aspectos dessa religião judaica, não é? Ali com Jetro, seu sogro. Jetro se torna então um elemento importantíssimo na vida daquele que também seria o quê? Um sacerdote da parte de Deus no meio do povo que será libertado do cativeiro do Egito. E vemos a importância então de Jetro na vida de Moisés, antes mesmo que este se encontrasse com o Senhor na manifestação da presença de Deus ali na sarça ardente. Antes que o próprio Deus falasse com ele e o incumbisse de uma tarefa tão importante, que era certamente libertar o povo do cativeiro do Egito. Nós vemos, irmãos, esse sacerdócio também num exemplo posterior a Arão, o próprio irmão de Moisés. E aqui aspectos interessantes sobre esse sacerdócio. Arão recebe essa importante tarefa de vir agora diante do Senhor no Santo dos Santos. Arão recebe a incumbência de entrar no Santo dos Santos para representar o povo diante de Deus. O que ele fazia? Ele aspergia o sangue do sacrifício da expiação sobre a arca, onde estava a presença então de quem? De Deus. Era ali onde Deus então habitava, onde a glória de Deus se manifestava. E nós vemos então essa função de sumo sacerdote, que tinha os seus aspectos rituais, não é? Em que ele mesmo precisava se purificar antes que ele entrasse no Santo dos Santos. Antes que ele fosse entrar na presença de Deus, ele deveria então estar limpo, porque se assim não fosse, ele certamente seria consumido pelo Senhor. Nós vemos o sumo sacerdote então passando de diferentes cerimônias, oferecendo vários sacrifícios pessoais, a fim de estar limpo nessa presença de Deus. O próprio Deus havia dado a questão das roupas especiais. Isso foi desígnio de Deus para a beleza e para a glória. Essas vestes continham então as chamadas 12 pedras, que representavam o quê? As 12 tribos de Israel. Ele estava representando essas tribos diante do Senhor, as tribos de Israel, para que o Senhor se lembrasse de cada uma delas. Então, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele tinha muitas tarefas através da lei, principalmente relacionadas a oferecer o quê? Sacrifícios, limpeza ritual e a manutenção da circuncisão no meio do povo de Deus. Aí nós temos então o sacerdócio agora no Novo Testamento. E nós olhamos então para o livro de Hebreus, para o texto que lemos mais especificamente, e como esse tema ele é um tema tão abrangente nessa epístola, como norteia essa carta. E como o autor então vai introduzir o tema já no verso 7 do capítulo 9. Veja comigo lá, quando ele diz assim: mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho fazia o quê? Uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Ele entrava ali com 2 tipos de sangue. Um para que ele pudesse se apresentar, ele pudesse expiar os seus pecados diante do Senhor, e o outro para que ele pudesse expiar os pecados de quem? Do povo diante de Deus. E ele fazia isso todos os anos. Ele tinha que entrar para que ele pudesse então ali
trabalhar nessa perspectiva de purificação. E aí a gente olha para Hebreus capítulo 9, verso 7, em que ele vai desenvolvendo então esse aspecto do sumo sacerdócio, ele vai expandindo até os versos 11 e 12 que lemos, e ele vai concluir no verso 25 do capítulo 9, quando ele vai dizer ali, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra lá no Santo dos Santos com o sangue dele, mas falando que Jesus então não precisava fazer mais isso. O sacrifício de Cristo foi o que? Um sacrifício único, eficaz. Mas por favor, para entendermos melhor o aspecto do sumo sacerdócio, vamos olhar aqui esses 4 versículos que nós lemos, 5 versículos. Por favor, olhem comigo os versos 11 e 12. E o texto diz ali: quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já relacionados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, que quer dizer não desta criação, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo feito o que, irmãos? Obtido eterna redenção. Percebam que esses versículos, irmãos, que nos falam então desse aspecto do sumo sacerdócio, eles formam apenas uma única sentença. E o pensamento básico desenvolvido aqui pelo autor da carta aos Hebreus é que Cristo atravessou o tabernáculo, verso 11, e ele entrou no Santo dos Santos, no verso 12. Agora a pergunta é: o que o autor de Hebreus quer dizer com uma frase maior e mais perfeito tabernáculo? Eu quero que você observe alguns pontos em relação a esses versículos. Primeiro, ele fala da chegada de alguém. Perceba que o autor aos Hebreus ele volta simplesmente o tema para Jesus Cristo, dizendo então que Cristo na verdade é o sumo sacerdote. Ele vai trabalhar isso no capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, permeia toda a carta, como eu disse. E ele tem um propósito para fazer isso. Até a escolha do nome pelo qual ele se refere a Jesus, ele não usa o nome Jesus ou Filho, mas ele usa o nome Cristo, para mostrar realmente então que ele, Jesus Cristo, ele é o Messias que Israel estava esperando. Então o autor aos Hebreus, o que ele faz? Ele afirma que a chegada de Cristo de fato ocorreu, porque Jesus Cristo aparece então como quem? Como sumo sacerdote. E não apenas isso, ele vem dizendo que ele vem dispondo benefícios. Ele traz benefícios nessa relação com o povo. Ele vai dispondo isso. E ele começa a fazer isso como? Ele vai restabelecendo então a comunhão com o Pai. O relacionamento de Deus então com o seu povo agora. E ele mostra esses benefícios de que maneira, irmãos? Aquilo que havia sido profetizado pelos profetas, o cumprimento daquelas coisas anteriores, que agora se cumprem, se efetivam em Cristo, por si só trazem esses benefícios. Como por exemplo, a lei de Deus que é dada ao povo, o conhecimento de Deus agora ao qual nós temos acesso por meio da sua palavra, a remissão dos nossos pecados. Aqui o autor aos Hebreus ele nos lembra, irmãos, que Cristo trouxe desde a sua vinda inumeráveis e incontáveis bênçãos, e por essa razão o autor fala então em termos gerais, quando ele diz assim: os bens que já foram o quê? Realizados. Ou seja, nós já recebemos essas coisas pela manifestação do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas ele acrescenta mais ainda, ele diz assim: isso se deu, vejam comigo por favor, ainda no verso 11, mediante o maior e mais perfeito que? Tabernáculo, que não é feito por mãos humanas, que quer dizer que esse tabernáculo não é desta criação. E mais uma vez eu chamo a sua atenção ao que Hebreus nos diz, que a ênfase aqui recai, irmão, sobre a função do ofício de Cristo como sumo sacerdote. Como eu falei, a razão dele usar o nome Cristo e não o nome pessoal Jesus. E essa passagem, assim como seus paralelos, por favor, capítulo 8, versos 1 e 2, quando ele diz ali: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra de Deus no trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Ou como ele diz ainda no capítulo 9, verso 24, um outro paralelo desse versículo 11, em que ele afirma: porque Cristo não entrou em santuário feitos por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós, diante de quem? De Deus.
Então a imagem aqui, irmãos, não é de que Cristo passou pelo tabernáculo e foi para outro lugar. A imagem aqui, irmãos, é semelhante àquilo que é afirmado no capítulo 4, verso 14, por favor. Quando ele diz ali assim, olha: tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que fez o quê? Penetrou os céus. Conservemos então firmes a nossa confissão. A imagem é de que Jesus passou pelo tabernáculo e agora ele penetrou onde? Nos céus. É a ideia de que Cristo de fato foi e está nos céus, à destra de Deus. E ele expressa isso de uma maneira enfática, quando ele diz que o maior e mais perfeito tabernáculo não é feito por mãos humanas, ou seja, ele não é desta criação. É interessante, quando a gente vai para a tradição, né, da igreja lá, séculos da era cristã atrás, aqueles que interpretavam a Bíblia entendiam a palavra tabernáculo no verso 11 do capítulo 9 aqui como sendo o corpo de Cristo. Mas é interessante que a evidência interna do próprio livro, a argumentação do próprio autor aos Hebreus, ele descarta essa explicação, porque ele traz um comentário explicativo acerca desse assunto. Quando ele vai dizer que o tabernáculo, ele não é o quê? Feito por mãos de homens, ou seja, ele não é desta criação. Veja, tudo pertence à criação de Deus. A gente sabe, porventura, irmãos, que nós temos aqui a manifestação do céu, da própria natureza, e isso pertence à manifestação, mas ele descarta, o autor dos Hebreus descarta isso aqui. A morada de Deus nos céus, onde os anjos rodeiam o seu trono, e a inumerável multidão de santos canta louvores, ela não é criada. Ou seja, quando diz não é criada, ou seja, ela não pertence à criação revelada a nós pela palavra de Deus ou pelas obras de Deus. O tabernáculo de Moisés, que ele construiu, não é? Assim, uma vez, pelas ordenanças de Deus, Deus o encheu com sua glória. Mas aquele tabernáculo, ele difere do maior e mais perfeito tabernáculo dos céus. E vejam que o autor dos Hebreus está dizendo que o tabernáculo celestial dá aos santos, então, o quê? Algo que eles não tinham no passado. Porque há necessidade de um sumo sacerdote que penetrasse um lugar no qual jamais uma outra pessoa poderia penetrar. E ele diz agora que esse tabernáculo celestial dá aos santos, dá aos crentes, dá aos eleitos, aos regenerados em Cristo Jesus, um acesso direto a quem? A Deus. Porque agora já não existe mais um véu que separa Deus e o homem. Cristo, irmãos, abriu o caminho para Deus baseado em sua obra mediadora na terra. Isso nos leva adiante e a uma pergunta: como foi então que Cristo penetrou nos céus? Vejam comigo o verso 12. Diz então que ele penetra os céus. O tabernáculo é o tabernáculo celestial agora, e não foi por meio de quê? De sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido o quê? Eterna redenção. Ele entrou por meio da sua morte na cruz. Ele adentrou por meio do seu próprio sangue. Quando o autor cita aqui bodes e bezerros, ele nos lembra lá do chamado dia da expiação, citado na Escritura em Levítico capítulo 16, versos 11 a 17, depois você pode ler em casa. E lá o texto nos diz, resumidamente, que uma vez por ano o sacerdote entrava no Santo dos Santos com o sangue de um bezerro e o sangue de um bode. E diz então que o sumo sacerdote tinha que aspergir o sangue do bezerro como uma expiação pelos seus próprios pecados, e o sangue do bezerro como expiação pelos pecados do povo. E a implicação ali é que o sangue de animais efetuava sim perdão e reconciliação. Não há expiação de pecado sem que haja o quê? Derramamento de sangue. Mas perceba que está sendo descrita aqui pelo autor aos Hebreus a obra de Cristo de uma maneira figurada. Isso quer dizer que quando Cristo morre na cruz, ele não entra no Santo dos Santos do templo. Quando Jesus grita na cruz, está consumado, ele não precisa levar o seu próprio sangue ao tabernáculo celestial. Cristo não precisa fazer isso. Ele completa a sua obra expiatória na cruz do Calvário.
está consumado ali. Ele morre na cruz. E veja que, sim, em um sentido, ele entra no Santo dos Santos. Mas como? Não propriamente ele, mas o Pai rasga a cortina do templo de cima a baixo. E aí nós temos então, pelo autor aos Hebreus, um propósito que fica perfeitamente resumido. Quando o autor diz: ele obteve por meio disso eterno o quê? Redenção. Depois da entrada, o que ele está dizendo é que depois dessa entrada figurativa de Cristo no Santo dos Santos do Templo de Jerusalém, ele de uma vez por todas, na força do seu próprio sangue sacrificial, derramado na cruz do Calvário, ele alcançou redenção de duração eterna para todo o seu povo. Ele está dizendo que Cristo obteve essa redenção por si mesmo, isto é, para benefício do seu povo. Ele comprou isso para o seu povo, com o preço do seu sangue. Ele os redimiu com a sua morte. E a sua redenção tornou-se eternamente válida quando Cristo figurativamente entra no Santo dos Santos. E aí, segundo capítulo 2, verso 10, conduzindo muitos filhos aonde? A glória. Isso nos leva então a outros dois aspectos interessantes, versos 13 e 14. E ele diz assim: portanto, então dentro disso, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, percebam que nós vamos trabalhar aqui alguns contrastes. Ele diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, ele purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Contraste, o que também é uma característica, você vai perceber quando você lê Hebreus, é uma característica do livro, dessa epístola aos Hebreus. Ele afirma um fato que se relaciona aos sacrifícios de animais no Antigo Testamento. Aí a gente lembra mais uma vez aqui: Deus havia estipulado pela lei como os pecadores poderiam ser purificados e restaurados à santidade. Deus havia ordenado essas leis para santificar aqueles que eram cerimonialmente impuros. E aí perceba que isso era uma mera observação de leis, e esse é o ponto. Vejam a diferença e o contraste. Afetava os pecadores não de maneira interna, irmãos, mas como diz lá o verso de número 13, de uma maneira o quê? Externa. A purificação era uma purificação da carne. Então a mera observação dessas leis afetava eles de maneira externa. Aqueles que eram aspergidos, como diz o texto, eles eram purificados a respeito do corpo, mas a consciência desses homens, no entanto, não era de maneira alguma afetada. No verso anterior, no verso 12, ele já havia falado sobre sangue de quê? Bodes e bezerros. Aqui ele fala sobre bodes e touros. A referência é clara. As estipulações estão em Levítico 16. E é interessante que agora ele vai descrever aqui algo que ele não descreve antes. Era a prática de se fazer isso. Com água purificadora. Pegava uma novilha, sem mancha, sem mácula, colocava no fogo. Enquanto ela estava queimando, ele ia ali com uma madeira de cedro, com esopo, com lã vermelha, colocava sobre a novilha. Tudo isso era queimado. Isso virava cinza. Essa cinza, então, ela era recolhida, ela era misturada com uma água, e essa água ela era aspergida sobre aquele que estava contaminado. E uma vez que essa água agora purificadora era aspergida, então a pessoa ficava novamente o quê? Limpa. Mas como eu disse, ele está contrastando aqui dois incidentes. Primeiro, os atos cerimoniais, para garantir essa purificação externa, mas ele também fala sobre o quê? Sobre o derramamento do sangue do Cordeiro, de Cristo. Isso se torna evidente para nós, irmãos, principalmente essa diferença numa ocasião em que Jesus está o quê? Ele está repreendendo os fariseus. Porque a questão entre os versos 13 e 14 é que um limpa o exterior, mas o sangue de Cristo ele faz o quê? Quando ele fala sobre consciência, ele está falando sobre interior. O sangue de Jesus, de fato, nos lava dos nossos pecados interiormente.
E aí Jesus, repreendendo os fariseus, em Lucas 11, verso 39, diz o que lá? Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato. Mas olha a repreensão. Mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Perceba o desenvolvimento do autor nesse texto. Do menor para o maior. O ato cerimonial de usar o que? Animais, sangue de animais, cinzas de uma novilha para santificar o pecador de uma maneira externa. E aí vai para o maior. Qual é o maior? O sangue de Cristo purifica a consciência do pecador para torná-lo então e definitivamente um servo obediente ao Deus Altíssimo. E aí você há de convir, meu irmão, que inquestionavelmente o pecado não é um problema externo, que era a concepção farisaica. Lembra? Nós estamos tratando inclusive sobre isso aqui na escola dominical. Eles olhavam para o exterior, Deus olha para o interior, e o próprio Cristo vai dizer que o problema do pecado do homem está dentro dele. Não é o que o homem ingere que torna o homem assim, impuro, mas é aquilo que sai do homem. Ele vai dizer: o problema do homem é um problema cardíaco, é um problema do coração. É por isso que a gente vê lá em Marcos 7, 21, 22, Cristo dizendo o quê? Porque de dentro do coração dos homens ele procede o quê? Os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o ódio, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. O problema é o interior. Nós não tratamos primeiramente o exterior. O exterior é a manifestação da podridão interior do coração do homem. É apenas o reflexo daquilo que está dentro dele. Isso nos leva a algo muito prático, irmãos. O ato de purificar o homem do pecado começa dentro do homem. É por isso que o autor aos Hebreus, quando fala nesse texto, ele fala sobre nossa consciência. E como é que Cristo faz isso? Como é que Cristo purifica a nossa consciência, irmãos? 3 coisas. Seu sangue. Seu sangue vertido. Se o sangue de animais purificava lá no passado, quanto mais o sangue de quem? De Cristo. Embora os animais, exteriormente falando, Cristo não tem nem comparação. Não há nem como se comparar. Porque o sangue de Jesus, de fato, é o elemento purificador. O sangue que é vertido na cruz é o sangue que nos lava e purifica os nossos pecados. Ele nos liberta exatamente daquilo que ele diz, de atos que conduzem, ou obras de morte, atos que conduzem à morte, morte espiritual. E é isso que faz com que nós sejamos transformados em pessoas que desejam ter o quê? E manter comunhão com o Senhor, servirmos a Deus. Segundo, ele fala no verso 14, muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito eterno. É interessante, você não tem claramente nas Escrituras, e principalmente nos Evangelhos, o papel que teve o Espírito Santo na crucificação. Você não vê isso relatado. Mas o próprio Cristo vai dizer algumas coisas acerca disso. Ele vai dizer que o Espírito do Senhor estava sobre quem? Sobre mim. E a dedução de Deus aqui é extremamente lógica, irmãos. Jesus é aquele que foi conduzido pelo Espírito Santo. Ele está voltando lá do Jordão, ele é guiado pelo mesmo Espírito, ele vai ao deserto, ele é tentado durante 40 dias e 40 noites, ele volta dali. Cristo era guiado por esse Espírito, e Cristo nos outorgou esse Espírito. Se hoje nós somos crentes, é porque nós temos o quê? Nós somos templos do Espírito Santo do Senhor. E assim também, por meio do Espírito, a nossa consciência é o quê? Purificada. Lembre-se que quando nós falamos sobre a obra de redenção, todos os 3 têm funções importantes, acertadas entre eles. Deus o Pai decreta. O Filho diz: eu tomo para mim, eu vou lá, eu vou realizar, eu vou morrer voluntariamente, sacrificialmente. E o Espírito Santo é aquele que simplesmente pega a obra redentora de Cristo na cruz e aplica ao coração. Ele é o nosso regenerador, santificador das nossas almas. Ele também purifica a nossa consciência pela obra meritória de Cristo. Mas aqui não nos esquecemos, irmãos, daquele que se oferece sem mácula, o sumo sacerdote,
Jesus apresentou a si mesmo como sacrifício. Essa imagem é bonita demais, irmãos. O sumo sacerdote no passado entrava no Santo dos Santos como sacerdote, como representante do povo, mas ele levava o quê? Sangue nas mãos para aspergir. Cristo não apenas se apresenta como sumo sacerdote, mas ele é o próprio sacrifício. Bendito seja o Senhor. Ele não é apenas aquele que nos representava e nos representa na presença do Pai. Ele é o próprio sacrifício. Ele entregou a vida por suas ovelhas. E o Evangelho de João testifica isso quando descreve a morte de Jesus na cruz. Jesus fez isso lá, e no finalzinho a gente vai ver quando ele inclina a sua cabeça, ele faz o quê? Ele rende o seu espírito, deliberadamente, propositalmente, conscientemente, ele enfrenta a morte e ele oferece a si mesmo para Deus em lugar de quem? De nós que somos pecadores. O verso 14 nos diz então para que ele faz isso. Mais uma vez eu repito, vejam lá comigo, para purificar a nossa consciência do que, irmãos? De obras mortas. Aqui a gente pensa no efeito destrutivo que o pecado tem na vida da gente. O sangue de Cristo realmente, irmãos, definitivamente nos purifica. Ele purifica a consciência do homem. Ele tira, aqui a imagem é essa, ele tira o homem de uma vida que conduz à morte e o transfere simplesmente ao amor e à obediência e serviço a Deus. Você já se perguntou, como cristão, por que você gosta de guardar os mandamentos, embora você não faça isso de uma maneira perfeita? Mas por que nós amamos a lei de Deus como cristãos? Isso é inerente a gente, viu, irmãos? É uma pergunta, já que todo tem como base uma resposta. É por aquilo que Cristo fez, irmãos. Nós amamos a lei, nós amamos a relação que nós temos com Deus, não porque fazemos isso de uma maneira obrigatória, mas porque nós amamos a Deus. Nos foi dado a habilidade de amar a Deus, porque diz a Escritura que Ele nos amou primeiro em Cristo Jesus. Porque Cristo, como nosso grande sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote da nossa confissão, Ele morreu em nosso lugar. E perceba que Ele não violou aquela vontade que nós tínhamos antagônica para com Deus. Ele transformou a nossa vontade. E o nosso desejo agora, de fato, é de amar a Deus sobre todas as coisas. É o sentimento de gratidão que nós temos por aquilo que Cristo em Deus fez. Estamos agora, irmãos, como cristãos, libertos da vida de pecado que conduz à morte. E agora, o natural e o que se espera de cada um de nós é que nós sirvamos a quem? A um Deus que é vivo. Então, a consequência natural de compreendermos a obra expiatória de Cristo, Ele, como grande sumo sacerdote, é o quê? Estamos livres do pecado, mas completamente atrelados, arraigados agora em quem? No Senhor, para serviço de quem? Do Senhor. Nós não ficamos soltos. Nós temos uma herança, mas também nós servimos a um Deus que é o quê? Vivo. A um Cristo que não permaneceu na morte, mas que irrompeu sobre a morte, que ascendeu aos céus e que está agora mediando a nossa relação com o Pai nos céus, à destra de Deus. E como diz lá Hebreus, no seu desenvolvimento posterior, é aquele que irá retornar. Isso nos faz pensar em algumas coisas. Jesus, irmãos, Ele não precisa de um lembrete para orar por nós diante do Todo-Poderoso Deus. Cristo, como eu disse, Ele não precisa de vestimentas externas. Lembra a imagem do sacerdote com aquela vestimenta, não é? Que o tornava justo, aceitável perante Cristo. Não precisa disso. Jesus não é aquele que precisa ser aperfeiçoado para se tornar justo diante de Deus. Por quê? Porque Cristo é Deus. Ele é justo. Ele não precisa se lembrar de orar por nós. Sabe por quê? Porque a Escritura diz que Cristo conhece cada um dos seus pelo nome individual de cada um. Ele suplica ao Pai continuamente em nosso favor. Ele procura que nós nos acheguemos a Ele, para que possamos participar então desta, que diferentemente daquela, é a perfeita expiação pelos nossos pecados.
Mas deixa eu fazer uma segunda aplicação. Você leu comigo hoje o Evangelho de João. Lembra qual foi o capítulo? 8. E deixa eu resumir rapidamente. Jesus está respondendo aos fariseus que o acusam de ser um pecador, inclusive de ser o próprio diabo. Você tem demônio. E Jesus retruca então com aqueles homens, ele prega a palavra de Deus, e ele diz àqueles homens que somente aqueles que são de Deus entendem as palavras que ele fala. E ele diz algo interessante naquele texto, que ele não busca a sua própria glória, mas ele busca a glória daquele que é o Deus Todo-Poderoso. E aqui nós temos um aspecto no sacerdócio. Meus amados irmãos, o verdadeiro sacerdote procura dar a Deus a honra devida a Ele, como Senhor daquele que é o Senhor de todos. Jesus nos mostra o aspecto do seu sacerdócio, irmãos, em ser inocente, ou seja, não ter mácula diante de Deus, para entrar na presença de Deus e oferecer um sacrifício de expiação a Deus. É por isso que ele declara: em verdade vos digo, que se alguém guardar as minhas palavras, nunca verá o quê? A morte. Cristo não fala sobre a morte física. Jesus está falando sobre a morte o quê? Espiritual, a morte eterna. A morte espiritual causada pelo pecado que separa o homem do Pai. Cristo estava dizendo ali, aqueles que se reuniram em torno dele, de que eles deveriam seguir, ouvir a sua voz, de que eles seriam então assim salvos da morte espiritual, da condenação eterna, porque ele vai dizer: o salário do pecado é o que, irmãos? É a morte. Então quem poderia de fato oferecer um sacrifício para salvar o povo do pecado? Esse ofício ele foi revelado, ele é reservado para o grande sumo sacerdote, e esse é apenas um: Jesus. Como João afirma, e como Hebreus aqui corrobora, ou seja, ele confirma. Por último, irmãos, lembram da historinha no começo? Um retiro, um tema. Qual é o tema? Loucos por Jesus. Não sei se você alguma vez já foi questionado sobre isso, né? Mas quando nos perguntam que poder ele, Cristo, poderia ter, que nos faria querer adorá-lo, a nossa resposta ela não precisa ser complicada teologicamente falando. Vou sentar aqui e fazer todo o esboço teológico da Escritura. A nossa resposta é muito simples: Jesus é o grande sumo sacerdote da minha confissão. Ele é o ungido de Deus. E aí, deixa eu dizer uma coisa a você. Nós temos um defeito causado pelo pecado. A gente gosta de ouvir, dar ouvidos a muitas coisas que as pessoas dizem. Não, mas é porque fulano falou isso, porque Cicrano falou aquilo. Irmãos, não nos preocupemos com o que o mundo possa pensar no nosso esforço tolo de procurar honrar a Ele. Sabe por quê? Porque há duas coisas que nós devemos nos lembrar: nem Jesus é desse mundo, e nem nós somos desse mundo. Nós somos o quê? Peregrinos e forasteiros. Amém. Amém. Nem Ele é, e nem nós. Ele é o nosso mediador que nos leva à vida eterna. Ele nos salva. E já nos salvou daquela possível morte que poderia vir, por meio da sua graça, por meio da sua misericórdia. Como Ele mesmo vai dizer, Ele é o Eu Sou, o princípio, o fim, o nosso Salvador. Ele é o nosso Deus. Mas como falamos aqui no início, nós o conhecemos também por aquele que é o nosso profeta, o nosso rei e o nosso sumo sacerdote. Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa noite, você que é crente daqui mesmo dessa igreja. Eu compreendo perfeitamente que é muito fácil a gente entender um texto simples como esse. É fácil a gente declarar: Jesus de fato é o meu sumo sacerdote. E é fácil a gente dizer: Jesus morreu por mim e derramou seu sangue na cruz. Mas eu vou além disso, irmãos. Diante de uma verdade dessa, da expiação da obra de Jesus, que é negada por muitos homens, por muitos na humanidade, como é que você vive todos os dias da sua vida diante de uma verdade tão preciosa como essa? Deixa eu melhorar a pergunta, ser bem mais direto.
você vai além da letra, ou seja, você vivencia o aspecto da expiação dos seus pecados vividamente em sua vida. Por que eu estou perguntando isso? Porque quando eu entendo o sumo sacerdócio de Jesus, e quando eu entendo a doutrina da expiação do pecado, eu entendo que Jesus de fato morreu por mim, pagou o preço dos meus pecados, eu dificilmente terei uma crise, um processo depressivo por não compreender de fato que os meus pecados foram expiados. Talvez você pergunte, pastor, por que isso é tão relevante? Irmãos, porque há muitos crentes que estão na igreja, que compreendem perfeitamente quando lhes é pregada essa verdade, mas que não conseguem viver o aspecto tão simples e básico que, de fato, o pecado já foi perdoado. Não conseguem entender o perdão de Cristo, aquele que foi promulgado, que foi concedido, que foi galgado na cruz por Cristo. As pessoas estão pecando como crentes, mas sem de fato compreender que o seu pecado foi perdoado. E isso, irmãos, é terrível. E isso é tão terrível, irmãos, que isso acaba muitas vezes, inclusive, nos afastando da ceia do Senhor. Lógico, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos chegar aqui com o coração limpo diante de Deus, consagrados ao Senhor, entendendo que de fato Deus é aquele que nos perdoa por meio de Cristo Jesus. Ele é o único capaz de fazer isso. Essa é uma verdade para a igreja, administrada a igreja, e a igreja precisa entendê-lo, para que a igreja possa viver bem a vida cristã. Mas talvez tenha algum descrente aqui nessa noite. Eu quero falar para você também. Talvez você já tenha percebido naquilo que foi dito aqui nessa noite, que não há um outro caminho de salvação a não ser Cristo. Isso é muito prático. Isso é uma verdade muito clara. Só Jesus. Você tem um problema. O seu problema é o seu pecado, são as suas obras mortas que te conduzem à condenação. E o texto é enfático quando diz que Cristo, o sangue de Jesus, é o que lava o teu interior, é o que resolve o problema com o teu pecado. E perceba então que se você não tiver consciência do seu pecado, da sua miséria, e de que esse pecado que você ama tanto te conduz a uma morte espiritual e ao afastamento eterno da presença de Deus, se você não recorrer a Cristo hoje, pode ser muito tarde. Porque só é o sangue dele. Não são, inclusive, quando a gente fala sobre a expiação de Jesus, não são as tuas obras, porque as tuas obras são obras mortas que conduzem à condenação. Não há uma única obra que um homem possa apresentar diante de Deus, que Deus olhe para essa obra e diga, você está justificado por causa disso. Não, a obra e o mérito é de Cristo. Então eu chamo você nessa noite, se arrependa em nome de Jesus. Corra para Cristo urgentemente. Corra para o Senhor, inclusive a Escritura diz, enquanto você pode encontrá-lo, desesperadamente para Ele. Porque se você não fizer isso, porque se você não admitir o seu pecado, porque se você não admitir a sua corrupção, e a minha oração é para que o Espírito revele isso a você, você está condenado. E você continua morto em seus delitos e pecados. Corra para Cristo já. E se nós, como cristãos, não estamos vivendo a obra da expiação de Cristo como convém aos santos, que o Senhor nos perdoe, que Ele tenha misericórdia de nós, possamos compreender a sua obra expiatória, o seu ofício de sumo sacerdote de uma maneira, irmãos, que isso seja algo visto na nossa vida de maneira prática, e possamos recorrer a Ele, que é o nosso mediador. Amém. Amém. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, ajuda-nos, ó Deus, como tua igreja, a não apenas cantarmos a tua palavra de maneira alegre, quando dizemos e falamos aqui que Cristo é o Rei, que Ele é o Salvador, que Ele é o Redentor,
quando nos lembramos aqui da sua obra meritória na cruz, que essas coisas, ó Deus, elas não sejam, por assim dizer, algo abstrato, impalpável, que está apenas na nossa consciência, algo que simplesmente assimilamos, mas algo que seja notório, transformador na vida de cada um de nós. O aspecto do sacerdócio e da expiação de Jesus, ele é muito importante para nós, irmão. Porque Ele é o Deus encarnado. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque é o seu sacrifício, e não o sacrifício de animais, é o seu sangue que nos lava dos nossos pecados. Foi a sua morte, foi a consumação da sua obra na cruz que providenciou a Deus aquilo que nós temos hoje, tantas bênçãos, tantos benefícios. É por meio dele que nós temos, como vimos aqui nessa noite, livre acesso ao Pai. É por meio de Jesus que nós temos o próprio Espírito Santo conosco. É por meio de Cristo, pelo qual oramos quando, nas investidas do pecado contra nós infelizmente caímos. É pautado na obra mediatória de Jesus que nós recorremos a Deus, entendendo que de uma vez por todas o sangue de Jesus nos lavou e nos purificou de toda a nossa transgressão. Então esses elementos, Senhor, que dizem respeito à obra de Cristo, o seu sumo sacerdócio, quem de fato Ele é, a sua obra vicária, a expiação, precisam ser coisas que testificamos, ó Deus, sempre, todo dia, a toda hora. Precisamos trazer à nossa memória, como diz Lutero, todos os dias, essa obra à nossa mente e ao nosso coração. Porque quando contrastamos essa obra com nós, que somos ainda pecadores, nós vemos a grandeza dessa obra, a importância, o elemento vital para nós. Porque se não fosse por meio dela, por meio deste grande sumo sacerdote, por meio do seu sangue vertido na cruz, nós não seríamos quem somos. Nós não estaríamos na condição que estamos agora, e nem muito menos seríamos herdeiros das coisas celestiais. Então, ó Deus, mais uma vez eu rogo ao Senhor, pelo amor que tens a nós, o amor salvador em Cristo Jesus, pela tua longanimidade, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor, provê a nós uma consciência limpa, pura, um coração limpo, puro, baseado naquilo que Cristo fez e em seu ofício sacerdotal, Senhor. Abençoe também, Pai, todos que estão aqui nessa noite, todos, falando ao coração de cada um, Senhor, e resolvendo o grande problema dos homens com o seu pecado, por meio de Cristo. No nome que oramos. Amém.